E aquele lance que quando você topa com uma pessoa, o tal do ditado que fala meu santo não bate, isso tem alguma coisa a ver quando você. Tem gente que você olha, você tem birra da pessoa, você nunca vê a pessoa, mas você não. Isso tem a ver? Tem a ver. Tem algumas explicações, né? Porque o mundo espiritual, enfim, as outras dimensões é um mundo, um universo de infinitas possibilidades, né? Então, uma delas você enfim, já teve conflitos com essa pessoa em alguma vida, né? E carrega ali memórias, ou você tem uma sensibilidade muito grande e percebe as sombras aquele avatar ali, aquele ego ali carrega. E aí você Nossa. percebe e você repele. Pode ser também. Aí cabe a você identificar. Nossa, eu conheço essa pessoa e eu não gosto dela. Eu reconheço ela. Aí você está reconhecendo alguém que tem ali um obsessor, vamos dizer assim, né? Porque a diferença do imposto e obsessor é essa. O obsessor é um inimigo particular seu de outras vidas. E o encosto é só aquele que encostou ali em você, viu uma oportunidade, você faz o que ele gosta de fazer e ele fica ali do teu lado te acompanhando, ou ele gostou de você, ou ele sente que você pode ajudar ele e fica ali perto de você, não tem nada pessoal. Mas o obsessor não. Ou é isso que eu te falei, você olha assim, você tem aquela habilidade, aquela sensibilidade de perceber a densidade, mas você consegue identificar que, eu percebo a densidade daquele ser, porém, eu não me identifico, né? Eu não levo para o pessoal. E pode ser que você olhe e perceba, tem alguma coisa ali que eu não gosto, alguma coisa, eu sinto alguma ameaça vindo daquela pessoa. Aí já são memórias entre vocês de outras Olha, vidas. olha que interessante. Não, em questão da energia da pessoa, isso eu comecei a ter uma intuição muito aflorada desde que eu comecei com o despertar espiritual, mas muito aflorada. É muito. E não me engana. Ou seja, quando tem uma coisa assim, olha, vai dar problema, isso aqui tá, essa pessoa pode te dar problema. Não falha, Rê. Não É. falha. É batata. Como eu fiquei muito obediente à minha intuição, porque antes, quando eu não escutava, eu sempre me ferrava. Então, agora Uhum. eu fiquei muito obediente a ela. Se ela falar, para de comer agora, eu paro. Eu prefiro, mas é paranoia. Não tem, eu prefiro, mesmo que seja uma paranoia, escutar, porque eu sei que eu já me ferrei muito por não ouvi-la, né? Então, assim, desde que eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, desde que eu comecei a ter esse despertar, eu fui percebendo essa coisa da energia da pessoa. Então, se eu ver que tem um negócio que me incomoda aí, me dá um negócio no estômago, assim, eu automaticamente tomo distância. Às vezes, até num comentário da pessoa, eu consigo identificar alguma coisa. É Uhum. muito, é muito incrível, sabe? É sim. Aqui sim, E a gente acaba ficando muito seletivo, né? A gente fica muito demais. seletivo. Quanto mais a gente vai se sensibilizando, mais seletivo a gente fica. E até você aprender a se proteger dessas energias, você fica extremamente reclusa. Você fica meio que, sabe, sistemático. Se sentindo vulnerável demais. Mas aí é importante que você aprenda a lidar com essas energias, porque aí quando você expande a sua consciência no sentido de compreender que aquele é o sistema dela e a centelha ela é pura e ela tá ali dentro, existe uma centelha pura ali dentro, sabe? Você aprende a não levar tanto para o lado pessoal, os ataques, o jeito da pessoa ser, né? Enfim, se é uma pessoa falsa, se é uma pessoa venenosa, né? Traiçoeira, você se afasta, claro, Se mas você afasta. aprende a lidar sem se sentir vulnerável, né? Porque o pior Isso. disso quando a gente está ali muito naquela coisa de
em carne viva que eu falo, né? Quando a gente está ali muito sensitiva, muito vulnerável com o feminino ferido, a gente fica assim, tudo a gente se sente ofendida, tudo a gente se sente ameaçada, e não é por aí. É importante que a gente aprenda a lidar com isso, né? Porque eu sei o que eu estou falando, porque a minha sensibilidade me fez, nossa, eu tinha dificuldade de ir nos lugares, porque tinha lugares que eu ia e que eu passava muito mal, e era horrível, né? Porque ninguém me entendia, então eu tinha que ficar suportando todas aquelas energias ali sozinha. Enquanto eu não aprendi a lidar com elas, né? E entender que não precisava ser assim, me libertar de muitas crenças, eu sofri bastante. Mas também depois que você pega a manha, vamos dizer assim, aí Sim. pronto, aí você se sente totalmente livre. Porque isso faz parte do despertar espiritual, não faz? Essa desconexão, essa coisa de você ver que você já não encaixa com ninguém, de você ver que tudo te incomoda, você gostava de churrasquinho, aí você para de gostar de churrasco. Você gostava de samba, pagode no fim de semana, você para de gostar. Você tinha grupo de amigos, você começa a sair dos grupos, porque você não aqueles papos já não te interessam mais. Exatamente. Eu Você já não comecei a quer sair. nada mais raso, superficial, você fica só querendo profundidade, você fica querendo Exato, alcançar o inalcançável, né? Porque aquilo já não, você já não se conforma mais. Ah, não, isso aqui é assim. Você, não, isso aqui não é assim. Tem algo além, tem algo a mais, tem algo a mais. E o desperta, ele fica exato. sempre buscando por esse algo a mais. Eu não tô, eu tava pensando que eu tava louca, mas não tô louca, não. Viu como que é o Não. negócio? Gente do céu, que é muito louco, porque você começa a se sentir desconectada. Tem uma amiga minha que ela tá passando por isso. E quando ela começou ela me procurou, né? A gente trabalhou junto. Eu sou como a irmã mais velha dela. Nossa, tem coisa que ela tem medo de falar para mim, mas eu cato. Uhum. Ela fala, eu tenho medo de falar para você que você vai brigar comigo. E daí pô, ela tá passando por um perrengue espiritual, assim. E eu falei para ela, parabéns. Ela falou, como que parabéns? Porque quando ela me contou tudo, eu falei, parabéns, Soraya, você tá tendo um despertar espiritual. Ela falou, o que é isso, mulher? Que coisa é essa? Eu falei, você tá tendo. Olha, deram um remédio para ela, tranquilizante e tal, não tem nada a ver com depressão. Ela tá num vazio tão grande de alma que ela fala assim que ninguém entende ela, ninguém me entende, eu quero ficar sozinha, 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 eu só quero ficar sozinha. Isso é um outro sintoma também. Uhum. Porque, claro, você não consegue conversar com ninguém, então você tem a necessidade de silêncio. Ela fala que ela quer Uhum. ficar em silêncio, que ela quer ficar sozinha, fica fechada no quarto e tal. Falei, mulher, tudo que você está me falando é que você está passando por um despertar espiritual. Eu comecei a ajudar ela, lógico, mandar alguns vídeos para ela, algumas coisas. Ela, é isso que tá me acontecendo. Eu falei, então, parabéns, você está passando por um despertar espiritual muito lindo, porque eu vi um vídeo outro dia de uma mulher que fala sobre isso, e eu mandei para ela, porque ela fala que todo mundo fala é tão lindo o despertar espiritual, quando você desperta. Só que ninguém fala dos sintomas, da parte triste do despertar espiritual, da parte difícil. Então, essa mulher começou a falar sobre isso, né? Do doloroso que era, você já não sentir conexão com nada, nem com esse plano, você já não sabe de onde você é, você já não se Exatamente. sente identificado, você perde todos os amigos, você não consegue conversar com ninguém, você perde tudo, você fica sozinha no mapa. E daí eu mandei para ela e falei: aí, Soraya, você está passando por isso. E essa mulher fala assim: só vai te entender quem já passou por isso, não é? Exatamente. E hoje a gente tem a internet, né, para ajudar a Olha, gente nesse momento, né? E aí a sim, gente só quer saber disso, a gente quer a solitude, a solidão ali para encontrar a solitude através das pessoas que vão lá e têm coragem de se expor e contar, né, os desafios e a gente vê, nossa, eu não estou sozinha realmente, né? realmente, realmente. É uma sede. A alma, poderíamos dizer que é a alma que sente essa sede de poder se reencontrar? Sim, com certeza. Com certeza.
A gente sente, é aquela força dentro de nós que move a gente para buscar pela libertação. A libertação desse sistema, né? Que faz a gente, que prende a gente nessa amnésia do que do que existe fora daqui, do que seja Deus, né? Para onde a gente vai quando a gente morre, da onde a gente vem. Isso tudo é a alma querendo, clamando, né? Tem gente que não, tem gente, eu não quero nem saber, eu tô aqui a passeio, vou viver, vou curtir. Mas quando você se percebe diferente, não, eu não quero só isso, eu não quero só isso, é porque já é o quê? Alma velha. Já está aqui, ó, permeando esse planeta aqui há muitas vidas, já está cansada, já viveu de tudo, isso aqui já está obsoleto. Aí sim, aí começa a alma. Quero voltar para casa, quero voltar para casa, aqui não é o meu lugar, né? Isso aqui não me preenche mais. Quantas pessoas aí que tem tudo, né? Enfim, material, e sente esse vazio e fala, não sei mais o que eu busco nessa terra. É porque você já está não tem mais. A Gaia não tem mais nada para te proporcionar, ela já te proporcionou tudo. O que você precisa agora é alcançar quem você realmente é e entender que você é um ser livre, que você é um ser poderoso, que você é um ser que veio de outro planeta e está aqui experimentando a vida aqui e que esqueceu, né, de quem é, mas que está na hora de você lembrar, porque está na hora de você voltar. Já ficou preso aqui nessa amnésia por milênios. Ui, desculpa. Ficou preso aqui por milênios, né? Chegou a hora da gente, enfim, compreender que a gente pode muito mais do que simplesmente nascer, crescer, ser escravizado pelo trabalho, se reproduzir, morrer, aí vai para o plano astral, aí planeja tudo de novo, volta. Já deu. Já deu. Não, Já deu. Ai, não tô afim, não. Eu quero voltar para minha nave. Eu quero voltar para minha nave, ter o controle da minha nave, permear esse universo. Não quero mais ficar presa aqui no planeta, não. Gente, ai, não, também não tô. Ai, não, saco isso aqui. Ô, Rê, fala um pouquinho pra gente como que é esse negócio do karma? Pelo amor de Deus, como é que é isso? Paga o karma, ficou resgate. O que é resgate? Pelo amor de Deus, que eu escuto muito falar sobre o resgate. O que é resgate? Sim. Então, é um assunto um pouco delicado, mais profundo, né? Por quê? Porque algumas religiões espiritualistas, ela explica como funciona o karma, né? E é assim como é explicado. Porém, não se fala como a gente se liberta desses karmas. Por quê? Porque o planeta, ele é um planeta dominado por seres das sombras, né? Que escravizam os seres que aqui estão encarnando no plano, na terceira dimensão e habitando a quarta dimensão, o plano espiritual, né? Então, o karma, ele funciona assim, você nasce, né? Eu já estou falando aqui já do humano aqui, tá? Porque se a gente for voltar lá no passado, onde tudo começou, a Atlântida, vai dar muita história. Vamos começar agora. Nascemos aqui, né? Nós fazemos o nosso plano reencarnatório, que não é o mesmo plano de alma, tá? O nosso plano de alma, ele é revelado de acordo com a libertação do nosso karma, tá? Nossa, então, o planejamento kármico a gente faz lá no astral. Então, lá no astral, a gente programa mais ou menos assim: você vai nascer, você vai viver de tal, né? Você vai nascer e vai morrer com tal idade, você vai resgatar karma com tal pessoa, você vai atuar em tal profissão, nananana. Quando a gente chega aqui, né, que a gente vem esquecido, aquilo já acontece meio que automaticamente, né? Já existe toda uma programação ali para acontecer, que vai fazer você encontrar com aquela pessoa, que vai fazer você ir direcionado para aquele trabalho, aquele aprisionamento da Matrix, né? Se você veio para passar necessidade financeira, porque é resgate de outra vida, você vai vir passar necessidade financeira.
E ali você vai ter que descobrir como você sai daquela situação, como você ressignifica ou como você ameniza aquela situação. Só que na inconsciência isso é muito difícil. Por quê? Porque começa a bater a revolta. Como você não sabe que você tem um passado, uma vida passada, porque aqui você esquece, e você tem uma crença, por exemplo, de que céu e inferno, uma crença religiosa de catolicismo ou evangélico, você não acredita em vida passada, você nem sabe disso. Para você ressignificar algo que você não sabe que é uma questão que já vem como resgate, é difícil. Você precisa ter muita confiança na espiritualidade. Você vai falar assim, pô, por que todo mundo, algumas pessoas têm sorte e eu tenho azar? Aí cria-se o quê? Uma revolta dentro de si, né? Uma indignação. E aí a pessoa acabava acumulando mais karmas ao invés de ressignificar aquele. Então o resgate é deixa eu ver se eu entendi. O resgate, ele é um acerto de contas de dívidas que você tem, de vidas passadas, é isso? Isso, de vidas passadas. Só que isso seria interessante se nós nascêssemos trazendo pelo menos a história, a noção do que seja, entende? Mesmo que a gente não lembre, porque para você lembrar de outras vidas, o teu sistema, né, o teu cérebro é novo, então isso tudo dificulta. O teu corpo mental, ele foi reprogramado, ele está se moldando para uma outra personalidade. Mas, se a gente tivesse condições de saber disso, de ter a certeza aqui na 3D de que existe vida passada, isso facilitaria bastante. Mas não, as religiões, elas fazem o quê? Cada uma acredita em uma coisa implantada pela sombra, para que você não acesse a verdade, você não consiga se libertar. E ali você permanece refém entre nasce com amnésia, tenta, não consegue, volta, programa de novo e fica nisso, entende? E fica nisso. E fica nisso. Misericórdia. Dá não. E aí foi aonde, para que a gente conseguisse ser liberto disso daqui, teve que haver interferências extraterrestres. Teve que ter uma equipe espiritual, né, extraterrestre, para poder falar, não, chega, vamos dar um basta nisso. O Criador disse, vamos dar um basta nisso, porque eles não vão nunca sair dessa situação. Vamos lá e vamos levar a verdade. Né? E aí começou a luz assim filtrar e a plantar semente através da doutrina espírita, né? Já foi uma implantação ali para a gente começar a despertar para o plano espiritual, para dali a gente conseguir dar o salto para a quinta dimensão, que é o plano extraterrestre, né? Para a gente entender que existe vida fora do planeta, que a gente não precisa ficar preso na roda de Sansara, que ela existe, mas que existe formas da gente limpar essas memórias através do alcance da consciência aqui na 3D, né? Então, o que está acontecendo agora? Agora, os despertares estão acontecendo para a quinta dimensão, que é você começar a perceber que você não é daqui do planeta, que você tem uma origem cósmica, e aí você já começa a estudar sobre vidas passadas, você começa a entender sobre reprogramação mental, você começa a entender de física quântica, e com isso você vai trabalhando o autoconhecimento e limpando essas memórias e se libertando, porque o que prendia a gente aqui na 3 e 4D eram as memórias, ou seja, se eu tinha gravado no meu sistema culpa, né, arrependimento, mágoa, eu densificava o meu sistema e eu não conseguia me desprender da Terra, me desprender daqui. E agora, como a gente está aprendendo a limpar isso através do amor incondicional, porque o amor incondicional, ele é a única forma, o único método que ultrapassa o karma. Então, a gente consegue se libertar através do amor incondicional. Quando a gente se conecta com esse amor incondicional, a gente transcende a numerologia e a astrologia.
tá? Porque a gente está debaixo, estamos sendo regidos por essa, enfim, como que se chama? Por essa metodologia, enfim, por essa organização, né? Numerologia, astrologia, a gente está sendo regido aqui no planeta por isso. E aí o amor incondicional faz a gente atravessar a personalidade. A gente transcende as personalidades. E a gente acessa realmente o nosso eu sou, que nos liberta daqui da Terra. Nossa, isso explica, então, por que tem tanta gente falando sobre espiritualidade, por que está tendo esse movimento tão grande, as religiões, de certa forma, estão perdendo um pouco da força também, o pessoal está mais interessado nesses assuntos espirituais. E antes não se ouvia falar tanto disso. Isso é por essa limpa, por essa ajuda que a gente teve de fora, Rê? Com Essa certeza, transição porque se chama transição planetária, não é? Que o pessoal está falando muito? isso, exatamente, uma transição que antigamente a gente tinha que a gente era condicionado a acreditar no que diziam para gente. Ai, Hoje nós estamos vivendo experiências fenomenais. Estamos vivenciando os fenômenos, os encontros de almas, você olhar para uma pessoa, seja a alma gêmea, seja a chama gêmea, e reconhecer e saber eu te conheço e sentir amor, sentir o coração acelerar, ter flashes de memórias de vidas passadas, ter sonhos lúcidos, projeções astrais. A pessoa está vivendo a espiritualidade, ela não está sendo induzida a acreditar porque dizem. Essa é a exato. diferença de como era antes com a verdade sendo trazida agora, porque cada um vai acreditar nas suas próprias experiências. Por isso que não adianta. Quem não despertou é quem não viveu a sua própria experiência. Então, não Perfeito. despertou. Quem despertou e viveu, não tem como negar aquilo que... Fato. Fato a gente não nega. Fato é fato. Você viveu aquilo. Seja um fenômeno espiritual, né? Ou, enfim, não importa o que seja. O fato é que você viveu. Seja loucura ou seja espiritualidade. Você viveu. E aí você busca, começa a buscar. Isso é loucura? Será que isso é real? E aí você vai buscando e vai encontrando as respostas. Perfeita a sua colocação, Renata. Perfeita. Não, não tem como tirar nenhuma vírgula do que você falou. Porque a birra que eu peguei das religiões é justamente essa: é impor a você. Como que eu vou explicar isso? Tirar É uma suas coisa. conclusões através daquilo que lê, né? Como a Exato, Bíblia, cada um interpreta de acordo com a sua consciência. Só que as exato. religiões, elas interpretam e colocam aquilo na cabeça, na mente das outras pessoas. É um montão de frasezinha feita. Eu comecei a pegar birra de frasezinha feita que você repete igual papagaio, igual um disco. Nem você sabe o que significa, nem você sabe o que significa e tá aí repetindo. Repete Porque tudo. isso são programações, né? Quanto mais você repete mais Programação, do mesmo, mais montão de você programa. robô, montão de Exato. robô. As pessoas não têm o costume de pensar por elas mesmas. Elas não tiram as próprias conclusões. E o que eu pude entender a respeito disso é que pensar dá trabalho, rapaz. Pensar dá trabalho. Exatamente. Então, E as depois que pessoas você querem chega a ter. uma conclusão, Dani, dá trabalho mudar as ações, mudar os hábitos também dá trabalho, né? Então é muito Claro, é um cômodo trabalho danado. para É um trabalho danado. Você vai tentar se descobrir quem você vai passar uma vida inteira para descobrir quem você é. Como é que nego enche a boca para falar, eu sei como que o fulaninho de tal é? Esse aí eu conheço. Conhece nada, você não conhece nem você. Como é que você vai falar que você conhece fulano de tal? Como que você vai falar? E outra coisa, as pessoas mudam. Tem gente, olha, tem gente que não muda. Só que o erro, eu falei um dia isso para uma pessoa. Tem gente que não muda.
Mas o problema não é que ela não muda, o problema é que ela pensa que as outras pessoas não mudam. E de repente você bate na tecla com uma pessoa é de tal, nem sei por que eu estou falando isso aqui, mas você bate na tecla com uma pessoa é de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito, que você conhece, que você viveu com ela 3 anos, você sabe como que a fulanita é. Fica um ano sem ver essa pessoa. Se a pessoa tem um despertar espiritual, quando você vai ver a pessoa, você não reconhece a pessoa. Ou a pessoa não precisou ter um despertar espiritual. A pessoa começou a pensar por ela mesma, começou a reflexionar, começou a ter essa mente mais filosófica, de querer questionar tudo. A pessoa se transforma por completo. Ou a pessoa passa também outra forma da pessoa se transformar, a pessoa passar por um trauma muito grande. E o trauma muito grande, o que é trauma para mim, pode não ser para você. De repente, o trauma dessa pessoa foi perder um trabalho. A pessoa perdeu um trabalho e deu um clique na cabeça dela, ela começou a ver a vida de outra forma. Então, não é? Existe mil formas das pessoas mudarem seus paradigmas, sair dessa burburra, parar de andar que nem robô na sociedade, pelo amor de Deus, é nego falando sempre a mesma frase, é porque fulano fala. Você começa a ver os robôs que tem, você não começa mais, você não aguenta mais, porque é tudo. Você começa a ver, você fala, esse robô é de tal fábrica. Eu não vou citar nomes aqui, mas você está me entendendo, né, Rê? Sim. Quando o nego fala, solta uma frase lá, que não sei o que, você fala assim. É que nem aquelas fábricas de fábrica de produção em massa. Sim. Você sabe, essa daí é da fábrica de móvel. Essa daí é da fábrica eu sei do que lá. Essa é da fábrica de tijolo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Sim. Quando você começa a ver, por exemplo, você começa a ver as pessoas que são de um tal partido político, elas são de uma fábrica que elas têm as mesmas frases. Sim. A do outro lado é de outra fábrica, elas têm as mesmas frases, repetem como papagaio tudo que um fala, o outro fala. Os evangélicos são de outra fábrica, porque eles repetem tudo o que. É que é tudo de fábrica, gente. As pessoas não pensam, Sim. você tem que pensar por você mesmo. Tire suas conclusões, faça o teste, não fique enraizado em nada. Abre sua mente. Não é, Rê? Essas coisas que Com me deixam. certeza. Com É o pior que eu certeza. quero. Eles crescem a personalidade ao invés de dissolver a personalidade, né? Você já ouviu a frase? Ah, fulano tem personalidade forte, né? E aí tem gente que acha isso lindo. Nossa, que personalidade forte. Se personalidade forte significa que a pessoa está totalmente presa no ego, né? É uma pessoa que ela é aquilo e acabou. Ela se engessa, ela não se permite se transformar. Ah, isso aqui não tá bom para mim. É igual as pessoas falam para mim. Ah, você gosta disso? Hoje eu não gosto. Porque amanhã, se eu tiver vontade, quiser experimentar, eu sou livre, eu posso. Entende? Eu achava isso estranho, porque eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre mudei. Não os meus conceitos, os meus valores, não. Eu sempre fui muito autorresponsável, né? Eu sempre me senti livre, mas responsável pelas consequências de qualquer ato. Então, eu era assim, hoje eu não gostava de uma comida e no outro dia eu estava comendo e a pessoa falava, não, mas você falou que não gostava disso? Eu falei, mas me deu vontade de comer, eu vou comer. Tem gente que olha o negócio e fala assim, nossa, eu não gosto. Mas você já provou? Não. Não, calma aí. Você não gosta da aparência, mas você prova para ver se o gosto não vai te agradar. Aí você vai poder dizer se você gosta, se você não gosta. E se um dia, de repente, tua boca aguar, você vai comer aquilo ali diferente. Você vai olhar diferente e falar, que vontade, e vou experimentar. Agora, quando a pessoa já condiciona a mente, ela não se permite. Então, você é vegetariana? Você é vegana? Não, eu sou livre
O dia que eu tiver vontade, eu vou experimentar. O dia que eu não for experimentar, ou é porque eu não senti vontade, ou é porque eu vou deixar de experimentar por uma causa maior. Olha, Então mas é ela decide, ninguém fala para ela decide. exatamente, e é o momento que te diz. Você Exato, decide de acordo com o momento que você está. E o momento, ele é único. Ele é o aqui e agora. Então, os rótulos faz sempre a gente ficar preso no passado ou no futuro, mas nunca no aqui e agora. E aí, no aqui e agora, onde existem as melhores experiências, a gente se nega porque a gente se condiciona. exato, exato. Olha, eu acrescentando isso que a gente está falando, eu acho que esse acondicionamento traz um sofrimento incrível para a pessoa. Porque talvez, eu falo pela experiência que eu tive, hoje, pensando, quando eu estava muito enraizada com os dogmas religiosos, com todas as crenças, para mim só a Bíblia estava certa, não tinha mais nada, nada na face da terra. Não existia nada, nada. Era só o que estava ali. Se não estava ali, não servia. Nós, isso é limitar demais a Deus, isso é limitar demais o universo. Isso é limitar demais. Porque um Deus que é tão grande, um Deus que é tão sobrenatural, tão poderoso, tão imenso, um universo que é não sei o quê, tão poderoso, não vai se limitar só na Bíblia. Ele vai colocar muitas fontes para você chegar até ele. Ele tem esse. Então, peraí, se isso fosse verdade, eu nem sei porque que eu entrei nesse tema, a gente não tinha nem falar sobre isso. Mas para alguém vai servir, né, Rê? Muitas Com vezes certeza. as coisas. Então é o seguinte: se realmente é só ali, é só Jesus que teve razão, mas ninguém mais existiu, já não presta mais ninguém. Pô, que Deus limitado é esse? Então podemos sentir. Como que eu falei para minha irmã outro dia? Então, peraí, mas que Deus sacana é esse? Que ele só abençoou e só teve sorte quem conviveu com Jesus naquela época, naquele momento? E o resto do planeta, como é que fica? Exatamente. Então, é Exatamente. limitar demais. Você tem que começar a questionar tudo. Eu comecei a questionar absolutamente tudo. Mas tudo. Hoje mesmo, eu estava vendo uma série da Netflix. Estava vendo aí sobre experiências de quase morte, de EQM e tal, que eu sou vidrada nessas coisas, fascinada. Aí apareceu Uhum. o Raymond Moody, que foi o pioneiro nisso, todos esses tal, não sei o quê. E eu, assim, vidrada na série, né? Meu marido chegou e falou assim: ai, meu Deus do céu, já tá com esses negócios de novo. Ele fica uma alegria para ele. Aí eu deixo que o negócio tá interessante. Quando de repente chegou foram fazer uma entrevista com uma médium lá e tal, como funcionava o sistema dela e tal, porque eles pegavam assim várias coisas. Tá na Netflix. Aí ela falou: "Não". Aí entrevistaram ela e uma das equipes dela, do grupo que elas tinham, aí era um grupo fechado. Aí uma das mulheres falaram assim: não, eu não vou em nenhum lugar, eu tenho que estar para o grupo e servir ao grupo, porque se o médium precisar de mim, eu tenho que estar ali, porque eu não vou em festa, não vou nisso, não vou naquilo, não vou no outro. Eu olhei para o meu marido e falei assim: isso aí já não é religião. Falei, religião, dogma, já é uma coisa muito enraizada, já é uma coisa fechada, já é uma coisa que já pensa que só aquilo está certo, só aquela forma. Eu acho que a espiritualidade é muito leve. Eu acho que o mundo espiritual, eu acredito mais num Deus leve, num Deus mais amplo, mais uma magnitude muito maior, que ele não se limita somente num templo, somente em uma pessoa, somente em Jesus. Eu acho que ele usa tudo e o que ele quer. Eu acho que a gente já está na hora da gente começar a questionar
tudo. Não é, Sim, Rê? sim, com certeza. Porque quem coloca as coisas como dual, dualidade, né? Claro que existe as duas polaridades, existe a dualidade, mas quem coloca como isso é bom, isso é ruim, é a nossa mente, é o ego. É ele que polariza, isso é bom, isso é ruim. Porque para o universo tudo é experiência. Então, é como você, o que você escolhe experimentar, experienciar. Se o mal, por exemplo, que a gente julga, né, mal para gente, fosse ruim, não iria ter pessoas que praticassem, porque o que é ruim para mim, não necessariamente é ruim para o outro, né? Então, Olha, o que a gente coloca como bom ou ruim é de acordo com os nossos conceitos, com os nossos valores, com os nossos gostos, né? olha. Tem gente que faz mal para os outros, mas gosta disso. E para ele é Aí, ó. gostoso. Não é que seja bom, não é bom porque uma hora ou outra ele vai resgatar aquilo de alguma forma, mas não está sendo ruim, está sendo prazeroso, porque o mal é gostoso, gente. Quem pensa que o mal é ruim, ele é mal, né? Ele faz Sim, mal, mas ele é gostoso. Por isso que muitas pessoas permeiam esses caminhos densos, né? Tenebrosos, porque existe prazer ali, existe um prazer, o mal ele proporciona um prazer. Vai saber se você quer pagar o preço, né? E baseado na nossa, enfim, nas nossas reencarnações, nós já experimentamos de tudo, fora do planeta também, porque fora do planeta também existe coisas que a gente faz por egoísmo, né? E não pensa no coletivo, e tem coisas que a gente faz dentro do fluxo da fonte. E aí, isso é bom ou isso é ruim? Para o todo, isso é apenas uma experiência, porque quando sim. você fizer o caminho de volta, você vai fazer resgatando tudo aquilo que você plantou. Então, o universo, ele só diz sim, como diz a física quântica, né? Deus só diz sim, sim. Eu quero matar, sim, fique à vontade. Eu quero, enfim, criar, sim, fique à vontade. Eu quero fazer o bem, fique à vontade. Eu quero fazer o mal, fique à vontade. Ele só, para o universo, tudo é experiência, né? Agora, a gente tem que saber que a gente vai experimentar aquilo no nosso campo também, aquilo vai voltar, né? E aí cabe você ser responsável, autorresponsável por isso. E tá tudo certo. Gente, olha, isso eu lembro de uma conversa que eu tive com o Paulo do Experiências Luminosas. Eu sou uma grande fã dele no sentido que é uma pessoa maravilhosa, sempre está aqui, colabora muito com o canal. Eu estava muito revoltada, eu estava assim que eu não entendia nada desse negócio, eu estava muito louca. E o Paulo, coitado, ele aceitou fazer uma conversa, um bate-papo comigo. Para quê? Eu metralhei o cara e ademais é que eu não tinha entendimento zero e muita revolta. Eu estava no meu, eu não sei se a revolta também faz parte do processo do despertar, mas eu estava numa revolta muito grande com tudo. E daí eu falei para ele do mal e tal, desse planeta que não sei o que e tal. Daí ele pegou e falou assim: o mal, que o mal era, como que ele falou? Que o mal trabalhava também, que era Ele está a o mal. serviço do bem. O mal também está a Isso. serviço do bem. Aí eu falo, mas como assim? Não, não é mal nem bem. O mal também. Gente, quando o cara falou isso me deu. Claro, eu fiquei uma semana com aquilo assim, falar que. Pum, Para pum, pum, pum. entender, né, como isso era possível, né? Não, porque quando você está nesse processo, se você ouve alguma coisa, parece que você tem que ir atrás, 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 até você entender, até aquilo fazer sentido para você. Enquanto não fizer sentido para você, não tem quem te convence que aquilo está correto. Não é? Eu, Exatamente. eu ouço tudo.
tudo. Eu já não me fecho para nada. Agora, se não fizer sentido para mim, você não vai me convencer. Mas nem a Então, pau. deixa eu te dar uma explicação que vai fazer mais sentido agora para você em relação a isso. O mal, ele não existe. O que existe são seres mal intencionados, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui até da pandemia, né? A pandemia, ela foi de fato implantada com má intenção por seres que gostam de trabalhar pelo poder, pelo controle, gostam de dominar outros seres. Aí que eu já estou falando de seres extraterrestres, tá? Sim, Os sim. seres que dominam o planeta Terra, que têm o controle do planeta. Então, como eles estão perdendo esse controle, porque as forças da luz, ela está intervindo diretamente no planeta para libertar a Terra enfim, né, da posse desses seres, eles não aceitam perder. Por quê? Porque eles querem fazer experimentos, então eles mantêm a gente cativo deles para eles fazerem experimentos, criar outras raças, manipular de várias formas, né? Só que eles fazem isso não querem saber se está dentro do fluxo da fonte, se está, sabe, se está seguindo o fluxo da fonte, a vontade da fonte, ou se está contrariando o fluxo do universo. Então, eles criaram a pandemia com a intenção de destruir, né? Só que, como até o mal está a serviço da luz, os seres de luz, eles já sabem do que vai acontecer. Então, o que eles fazem? Quando o mal intencionado age, a luz pega aquela energia mal intencionada e faz uma alquimia e usa a serviço da luz. Então, a pandemia, ela foi criada para destruir. Só que ela foi manipulada pela luz para libertar mais rápido muitas pessoas. Então, Sim. muitas pessoas morreram na pandemia. Porém, elas estavam fora daqui da 3D, conscientes, elas aceitaram passar por essa destruição para elas darem um salto quântico. Então, libertou-se do karma. Elas fizeram um Olha, acordo com a luz. Você morre dessa forma feia, através dessa má intenção, mas em compensação é a sua oportunidade para você queimar os teus karmas que te prendia na Terra e você se libertar. Você aceita? Sim, eu aceito. nossa. Então, o mal, ele não tem nada mais que a única condição de atrasar o bem. Ele não tem nenhuma força que não seja apenas atrasar a luz, entende? O mal não tem poder. Ele só fica atuando na tentativa de atrasar, de retardar a luz. E é só essa força que ele tem. Mas ele não tem nenhuma outra força. Por quê? Porque até ele está a serviço da luz. Então, as pessoas que morreram na pandemia, elas aqui fica aquela impressão horrível, por quê? Porque a gente está vendo com um olhar limitado, a gente só está vendo aquilo. Mas, em compensação, fora dali, elas se libertaram. Então, até o mal está a serviço da luz. Entende? Então, quando a gente enxerga isso, nossa, a gente entende. Cara, às vezes eu penso assim, meu ego pensa, né? Nossa, mas por que eles se desgastam tanto se o poder deles é só atrasar a luz? Entende? Sempre a luz vai vencer, sempre. Porque o todo é o todo. Então, o prazer deles, enfim, a intenção deles é só essa, é ficar ali fazendo tudo por egoísmo, sabe? Com má intenção. Só que a luz vem e contorna, a luz vai sempre consertar aquilo. Sim. Nunca vai existir vítima, nunca.
tudo o que está por trás está muito bem explicado, muito bem orquestrado. É só os nossos olhos aqui, limitados, é que a gente só consegue ver aquilo, né? Ou uma coisa também interessante que eu acessei, né? Enfim, quando a gente vai expandindo, a gente vai dando condições de receber a verdade, né? E isso é incrível, Exato, porque exato. você começa a relaxar numa rede assim consciencial de uma forma incrível, tá? Foi mostrado para mim que, por exemplo, um acidente de avião, né? A pessoa vai morrer, nossa, que horrível! Muitas vezes o corpo pode ficar destruído, nananana. As almas, os espíritos das pessoas são retirados antes, Eu, segundos eu, já, antes. eu ouvi falar nisso já. Eu já Né? Não ouvi só no falar nisso. acidente, né? Mas às vezes, de novo, mas às vezes até numa doença, a gente pensa que a pessoa está ali sofrendo, mas ela já não está mais ali, ela está de fora assistindo aquele sistema entrando em curto-circuito, porque é um sistema. Olha, exatamente. Você vê até, por exemplo, as EQMs, você vê muito isso, acidente de carro, que a pessoa fala assim, não, eu vi a batida desde fora. Já Exatamente. tinha sido retirado antes, então não tem como sentir. É retirado antes, não sentiu nada. É impressionante isso que você está falando, porque realmente eu vi isso várias vezes, e quem fala sobre isso também me parece que é no livro da Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler-Ross. Ela fala assim, em um dos livros dela, que ela foi a pioneira nos cuidados paliativos. Então, essa mulher fugiu da missão dela, não teve jeito, viu? Ela fugiu da missão dela porque ela não queria trabalhar com isso e não teve jeito. A vida, quando uma pessoa tem uma missão, não adianta. Não adianta fugir. E ela fala, né, que as pessoas que ela viu, acompanhou no último momento da vida, o que essas pessoas comentavam, o que elas falavam. Elas já sabiam, gente que já sabia que ia ir, de certa forma. Pessoas com Alzheimer, por exemplo, que ficavam dias antes, ficavam super serena. Incrível! A É gente não incrível. sabe de nada, é que é muito limitado achar que é só isso e pronto. É verdade. E aí, a gente aqui é que pode interferir negativamente nesses processos. Por exemplo, quando na pandemia, o medo, a frequência do medo alimenta, né? Alimenta as forças das trevas. É alimento para eles. Então, a inconsciência faz a gente acreditar naquilo que os olhos estão vendo, né? Vê daquela forma negativa, aí a gente vibra de uma forma negativa e essa vibração é a energia que esses seres se alimentam. É isso que eles querem de nós. Por isso que não adianta a gente falar, não, a gente não pode sentir medo, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Só que não é assim, a gente só vai conseguir ter o controle do nosso sistema através da conscientização de como funciona tudo isso. Por isso que é importante expandir. Porque se você sabe tudo isso, você já não se deixa mais se iludir com aquela aparência. Ah, morreu? Nossa, sim, é triste, é triste aquela parte que está ali. Mas entenda, se você sabe que eu sei, eu tenho certeza que aquela pessoa foi tirada antes, eu vou ficar feliz por ela estar numa outra fase, num outro momento, dela ter resgatado o que ela precisava resgatar. Sempre é um salto. Toda desgraça, aos nossos olhos, é um salto quântico para os envolvidos. Então, se a gente vê como um salto quântico, a gente não vai alimentar a negatividade, os seres mal intencionados. Entende? Então, é a gente ter estado de presença. Não deixar a mente ficar criando, imaginando como foi, como a pessoa sentiu, que doeu, que isso tudo é criação mental. E essas criações mentais faz a gente sentir, né, as emoções ruins. Então, não, esteja no aqui e agora. Foi, foi.
Entende? Sim. Um estado de presença em que você está na neutralidade. Nem emocionaliza que é maravilhoso e nem que é ruim. Você se mantém no aqui e agora e está tudo bem. Claro, por exemplo, é lógico que você vai sentir muita saudade, é lógico que você vai passar por um sofrimento, é lógico. Mas quando você tem esse entendimento, o Paulo mesmo falando que a filha dele às vezes fala que teve uma IQM e foi para o lado de lá e falou que ela muitas vezes fala, ela teve a escolha de voltar ou ficar, viu? Ela quis voltar. E muitas vezes ela fala, por que eu voltei? E eu falo para ele, eu falei para ele, nossa, mas você como pai ouvindo isso é duro para uma pessoa que tem a mente muito, mas para uma pessoa que nem ele falou, Dani, como eu já estou nesse processo da espiritualidade, ele consegue ver de outra forma. Não quer dizer que ele não vai sentir, que não vai sofrer, né? Se isso acontecer. Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier é o médium, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô pisando o Chico Xavier. Tá? Às vezes eu viajo no nome do Brasil. O Chico Xavier, por exemplo, ele via, conversava com os espíritos e tudo, mas quando ele perdeu a irmã, perdeu o irmão, perdia os familiares dele, ele ficava arrasado. Por quê? Claro. Porque, querendo ou não, nós temos que entender que nós estamos limitados nessa matéria, de certa forma, e nós vamos sentir tudo o que nós temos que sentir estando aqui, né? Exatamente. O Aleandro falou para mim assim, ele teve uma IQM, ele veio no canal e ele falou para mim assim, Dani, tudo é perfeito, tudo funciona perfeito. Até o que você julga por ruim, por mal, por sofrimento, também é perfeito, faz parte do perfeito. Sabe qual é o problema, Dani? O problema é que nós não fomos ensinados a viver o presente. Então, o presente é tudo que existe. O que faz a gente adoecer, o que nos aprisiona é eternizar as coisas. Sim. Então, por exemplo, a dor, ela existe, ela é real aqui. Nós temos um corpo emocional, nós aprendemos assim que perdemos pessoas, nós eternizamos tudo porque estamos presos numa mente linear, onde a vida começou no ventre e termina no túmulo. Nós estamos presos nisso. Sim. E a gente está preso mesmo que a gente saiba que existe algo depois e que existia antes. Nós estamos dentro desse sistema. E nós vamos se sentir parte desse sistema porque nós estamos fazendo parte dele. Só que qual é a diferença? É que viva o momento. O momento é de dor, sinta. O momento é de alegria, sinta. Perdeu, entre aspas, alguém, sinta. Se permita sentir e se torne um observador daquela sensação. Exato. Você vai perceber, quando você vai chegar num momento, numa consciência, que você vai se perceber um observador observando aquele sistema rodar. Porque, um exemplo, o Chico Xavier, ele via espírito. Então, por exemplo, vamos supor que ele via a irmã desencarnar e ele automaticamente já viu o espírito dela ali. Por que que ele ainda assim sentiu? Porque ele está dentro de um sistema, só que ele sentiu com certeza de uma forma diferente. Ele sentiu observando as sensações no sistema. Perfeito. Entende? Eu sei que pode parecer isso profundo, mas eu entendo. Uma hora, quem não conseguir entender, mais na frente vai entender. Um momento entender. da vida vai entender. Você vai conseguir entender.